Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias com uma decisão da terceira turma. Uma empresa de processamento de aço vai ter de pagar R$10 mil de reparação a um soldador. O profissional adquiriu doença por trabalhar em pé durante 7 anos. Na justiça, o soldador alegou que a empresa não observava as normas relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho. Segundo ele, as condições eram impróprias, tanto que a atividade foi considerada de risco moderado em análise pericial. O empregado acrescentou ainda que não era idoso nem possuía predisposição para a doença. O laudo da perícia registrou que o trabalhador foi acometido por fascite plantar bilateral, uma doença inflamatória na sola dos pés. De acordo com a perícia, o excesso de peso corporal e um distúrbio causado por períodos prolongados de postura em pé foram os fatores de risco identificados que levaram ao estabelecimento da doença. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que negou o pedido de indenização. O TRT levou em conta o período em que o trabalhador havia trabalhado como servente de pedreiro por 5 anos e o fato de ele apresentar sobrepeso. Para o regional, as atividades na empresa atuaram sobre os sintomas, mas não desencadearam ou agravaram a doença. No TST, o entendimento foi outro. O recurso foi julgado pela terceira turma. Com base no laudo pericial, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou a possibilidade de o trabalho ter atuado como elemento concorrente para o agravamento e a piora dos sintomas, o que evidencia o caráter ocupacional da doença. Por isso, votou pela condenação da empresa ao pagamento de R$10 mil de indenização ao empregado. A decisão da turma foi unânime. A quinta turma afastou a penhora de um apartamento adquirido por uma artista plástica. O imóvel pertencia ao sócio de uma empresa que enfrentava ação trabalhista. No processo, a proprietária disse que havia adquirido o imóvel em 2013, antes da execução da penhora. Segundo ela, o negócio foi feito de boa-fé por meio de financiamento bancário, após a apresentação de todas as certidões negativas do bem e dos vendedores. Apesar disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a penhora. O entendimento foi o de que a boa-fé da artista plástica não seria capaz de legitimar a transação. Um dos pontos considerados foi o fato de o negócio ter ocorrido após o ajuizamento da ação trabalhista, apresentada em 2012. Para o TRT, só restaria à compradora tomar as medidas judiciais cabíveis contra os vendedores. Foi então que a proprietária do imóvel recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma observou que o apartamento foi comprado em 2013 e que o sócio da empresa somente foi incluído no processo em 2014. Desse modo, não havia na época nenhuma restrição sobre o bem ou sobre os vendedores, tanto que a compra foi realizada por meio de financiamento bancário. Por essa razão, a turma concluiu que o negócio jurídico foi pactuado com boa-fé e que a proprietária desconhecia a tramitação do processo trabalhista na época da aquisição do imóvel. Dessa forma, o imóvel foi liberado da penhora. A decisão foi unânime. Eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sexta turma. Uma técnica de enfermagem que permanecia na área de uso de aparelho de raio-x móvel não tem direito ao adicional de periculosidade. Veja na reportagem. A empregada disse na reclamação trabalhista que ficava exposta à radiação ionizante sem a devida proteção. Segundo ela, o aparelho de raio-x era usado constantemente nos leitos da maternidade Neo Center. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais havia aceitado o pedido de adicional de periculosidade. Segundo o regional, a Portaria 595 de 2015 do extinto Ministério do Trabalho, que descaracterizou a periculosidade nas áreas com equipamentos móveis de raio-x, só é válida a partir da edição da norma. Portanto, a regra não alcançaria o caso em julgamento. A Neo Center recorreu, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, ministra Kátia Arruda, lembrou que em agosto de 2019, o TST decidiu em incidente de recurso repetitivo com efeito vinculante
que o adicional de periculosidade não é devido a trabalhador que apenas permaneça de forma habitual, intermitente ou eventual nas áreas do uso do aparelho de raio-x. A tese jurídica estabelece ainda que os efeitos da Portaria 595 alcançam as situações anteriores à data de publicação. Assim, a sexta turma excluiu da condenação da maternidade Nel Center o pagamento do adicional de periculosidade. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.